No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. Continuando as orações e leitura do Êxodo 13, Um livro do Êxodo para cada dia da Quaresma. Hoje é o 13º dia da Quaresma. Nós leremos o Êxodo 13. Aqui acompanhando a imagem de Nossa Senhora três vezes admirável de Schoenstatt, da qual ela visita as casas dos familiares. E a casa que ela visita, os familiares rezam o terço junto, E para quem não sabe, o rosário é uma oração de intercessão, da qual a gente pede a Jesus pela intercessão de Maria. Então a Virgem Maria intercede ao seu Filho por nós. E como Jesus atende sempre sua mãe, por isso que a igreja reza pedindo as orações à Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa Mãe. Amém? Capítulo 3, versículo 1. Os primogênitos e os ázimos. O Senhor falou a Moisés, e lhe disse, então Deus falando para Moisés, consagra-me todo primogênito. Consagrar é aquilo ser propriedade de Deus. Consagra-me todo primogênito, todo primeiro parto entre os israelitas, tanto de homens como de animais, será meu. Então os filhos dos homens e dos animais também, os primogênitos, serão consagrados a Deus. Moisés disse ao povo, lembrai-vos do dia em que saíste do Egito, do antro de escravidão, pois foi a mão poderosa do Senhor que vos libertou de lá. Não se comerá nada fermentado. O dia da saída é no mês das espigas. Quando o Senhor te introduzir na terra dos cananeus, hititas, amorreus, heveus e jebuseus, terra que jurou a teus pais dar-te, terra onde corre leite e mel, observará neste mês este rito. Durante 7 dias comerá pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa em honra do Senhor, como já falou no capítulo 12. Durante os 7 dias comerá pão sem fermento, e não se verá pão fermentado, nem fermento em todo o território. Naquele dias explicará teu filho, isto é, pelo que o Senhor fez por mim ao sair do Egito. Então aqui já Deus está pedindo para ensinar a tradição aos seus filhos, Por que eles estão fazendo aquilo. 9. Servirá para ti de sinal em tua mão e de lembrança em tua fronte, para que tenhas na boca a lei do Senhor, porque com a mão poderosa o Senhor te libertou do Egito. Versículo 10. Observarás este decreto cada ano no tempo fixado. Quando o Senhor te introduzir na terra dos cananeus e a tiver dado conforme jurou a ti e a teus pais, consagrarás ao Senhor todos os primogênitos do seio, toda a primeira cria do sexo masculino, dos animais que tiveres, pertence ao Senhor. Então, quando chegares à terra, da qual Deus prometeu que eles vão chegar, é para se fazer isso. A primeira cria dos jumentos resgatarás por um cordeiro. Se não a resgatares, deverás quebrar-lhe a nuca. Resgatarás também todo primogênito entre os filhos. E quando amanhã o filho te perguntar, o que significa isto? Tu lhe dirás, com a mão poderosa o Senhor nos libertou do Egito, do antro da escravidão. Como Faraó se obstinasse em não nos deixar partir, o Senhor matou todos os primogênitos no Egito, tanto os primogênitos dos homens como os primogênitos dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todo primogênito macho dos animais, mas resgato todo primogênito de meus filhos. Isso servirá como sinal em tua mão e como faixa escrita em tua fronte, pois foi com a mão poderosa que o Senhor nos libertou do Egito. Então, está aqui tudo explicando. Deus lidera a saída. Versículo 17. Lembrando que aqui o faraó acabou de libertar eles e eles estão indo para prestar culto a Deus. Estão no caminho, Moisés está falando com eles tudo isso, certo? E pessoal, quem está escutando, a gente sempre tem que ouvir isso no contexto do tempo. Esse é um tempo antes dos 10 mandamentos.
Então não dá para você ter esse pensamento, essa mentalidade, você entender essa mentalidade com a mentalidade de hoje em dia, mais de 2000 anos depois de Cristo e não sei quantos mil anos depois de Moisés. Então a gente tem que ler conforme a leitura daquele tempo. Aquele tempo era tempo de guerra, como se fossem animais. Então o faraó oprimia eles, e aí Deus matou os primogênitos do faraó e fez tantos prodígios para mostrar que é Deus. Então Deus salvou o seu povo. Então naquele tempo aconteceu isso. Aí depois dos mandamentos, aí as coisas mudaram, não é mais essa parte de guerra, de luta, entendeu? Então a gente não pode ter essa mentalidade de hoje e querer colocar nos tempos antigos, que era bem diferente. Então pra gente, né, não ter um pensamento, mas Deus matou os primogênitos ali, ó, Deus é mau, não sei o quê. Não, naquele tempo era o contexto assim, como se fosse de floresta, né, dos animais se matando, e aí vem o Deus protetor, mata os inimigos e te protege. Então Deus salvou. Então é um exemplo bem bobinho para a gente entender e não ficar viajando um pouco no raciocínio, certo? Então por isso que ler a Bíblia não é para qualquer um. A gente não pode pegar a Bíblia, sair lendo e sair falando o que a gente entendeu. Por isso que tem a igreja, o magistério, da qual o próprio Jesus deixou os seus apóstolos com a missão de não perder a fé, de continuar guiando. E é isso que a gente tem na Igreja Católica, 2000 anos depois. Essa infabilidade, né, da qual Deus prometeu, e essa tradição e continuidade, né, dos apóstolos, né, que hoje em dia a gente chama dos papas, né. Amém. Mas continuando aqui o texto do Êxodo, né, Deus lhe dera a saída. Versículo 17. Quando o faraó deixou sair do povo, Deus não o guiou pelo caminho da terra dos filisteus, embora mais curto, pois Deus disse, para que o povo, defrontando-se com o combate, não se arrependa e volte para o Egito. Então Deus está cuidando até do povo nessas partes. Deus fez o povo dar volta pela rota do deserto do Mar Vermelho, e bem armados os israelitas saíram do Egito. Versículo 19. Moisés levou consigo os ossos de José, o José do Egito, o que foi faraó do Egito, né? Que ele foi um bom rei. E é muito bonito quando você lê lá no final do livro do José do Egito, ele fala uma profecia sobre os ossos dele, que fala que no futuro, né, os ossos dele serão guardados numa outra terra. Então agora está acontecendo a profecia mesmo que Deus inspirou a ele dizer, né? Aí, ó. Moisés levou consigo os ossos de José, pois ele tinha feito jurar os filhos de Israel, quando Deus intervir em vosso favor, levai embora convosco os meus ossos. E olha só, foi 430 anos antes disso acontecer que José profetizou isso. Ó, quando Deus vier em vosso auxílio. Então lá em José do Egito, Deus já tinha, né, semeado a sua libertação. Então olha só como é que Deus ele é cuidadoso conosco. A gente é mais precioso para Deus. Versículo 20. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, na periferia do deserto. O Senhor os precedia de dia numa coluna de nuvens, então de dia tinha uma coluna de nuvens, para lhe mostrar o caminho. De noite, de uma coluna de fogo, para iluminar. À noite, uma coluna de fogo, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. De dia, não se afastavam do povo a coluna de nuvens, nem de noite a coluna de fogo. Então esses acontecimentos, o povo ele vê que eles são guiados por Deus mesmo. Já tem os prodígios antes, isso aqui é mais um dos prodígios de Deus, né? Então, de acordo com essa leitura aqui do capítulo 13, né, a gente identifica mais as promessas de Deus, né? Deus está aqui organizando o seu povo, da qual Ele é o Deus.
E é bonito lá na frente, que fala assim que o povo escolhido por Deus é o único povo que tem leis dos 10 mandamentos. Então ele é um povo diferente de todos os outros, da qual ele tem regras para seguir, eles têm um direcionamento, eles têm uma conduta, e eles têm um Deus que olha por eles. Então são diferentes de todos os povos. Então os 10 mandamentos, né, é a nossa conduta de liberdade, assim, né? Pra gente ser um povo segundo o coração de Deus. Porque você pode ver os 10 mandamentos, né? São as coisas mais bonitas que tem na vida. Todo mundo, independente de qualquer crença que queira ter religião, seguir os 10 mandamentos é um jeito de você ser feliz. Porque o povo que segue esses mandamentos nunca é infeliz. Se ele vive e recebe isso. Então é maravilhoso esse povo e os mandamentos de Deus, né? E diferente, não é proibição, né? Ele é uma libertação, porque fala não mates, né? Não roubes, não minta, né? E o mandamento de Deus que diga não mentir, se é para você não mentir, então é para você falar a verdade. Fale a verdade, né? Não roubes. Roubar é tirar alguma coisa do outro injusto. Então se você não rouba, você tem que ajudar o outro que necessita, que o outro também te ajudará. Então olha só que beleza. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus já nos ama, nós amamos a Deus. Honrar a Deus, né? Então, nossa, é muito bonito, né? Não tem outros deuses, como o Faraó disse. Não tenha outras coisas que você chame de Deus, né? E é muito bonito também a imagem da Virgem Maria, né? Ela não é deusa. E quem a Virgem Maria está segurando nas mãos? O próprio Deus, da qual foi gerado do seu ventre, e mesmo assim ela não se põe acima, né, querendo ser deusa. Ela é mãe de Deus 100% humana. Continua sendo humana, só que ela é mãe de Jesus. Então, na imagem que tem a imagem de Jesus, a Virgem Maria segurando Jesus, então é a imagem de Deus. E a bênção, isso aqui é muito legal falar. Você viu a bênção que Deus colocou sobre o cajado de Moisés, sobre a mão dele, que era um cajado e quando usava ficava abençoado? Não é o mesmo que acontece com as imagens abençoadas. Tem a imagem de Jesus, porque Deus não tinha rosto. Ninguém nunca tinha visto o rosto de Deus. A primeira vez que alguém viu o rosto de Deus foi quando Jesus nasceu. Então, a partir de Jesus, Deus revelou a sua imagem. Então, é por isso que a gente pode, hoje em dia, fazer a imagem de Deus, porque a imagem, o rosto de Deus é Jesus. Então, a partir de Jesus, Deus mostrou o seu rosto. Em Moisés, Deus disse o seu nome, eu sou, né? Em Jesus Cristo, ele mostrou o seu rosto, a imagem de Deus. Por isso que nós somos a imagem de Deus, porque o nosso modelo é Jesus Cristo. Amém? Então vamos fazer a oração de hoje, né? Pedindo que o Senhor lidere a nossa saída do pecado, dos erros, né? E Ele nos conduza a viver os mandamentos, né? Aquilo que Deus pede para a gente consagrar a Ele, para a gente viver essa vida, né? Que essa vida terrena não é eterna, mas depois o encontro com Deus será eterno. Então a gente reza, entregando nesse tempo de penitência essas orações, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, rezando esse Pai Nosso, pedindo para Deus abençoar a nós e a nossa família e converter o nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom dia, Deus abençoe e uma santa quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.